25 de dezembro. Se a gente parar para pensar, poucas datas são tão universais quanto essa, né? É quase um sinônimo do nascimento de Jesus. Totalmente. Mas o material que a gente vai analisar hoje, ele propõe um desafio a essa certeza. E se a própria Bíblia, sabe, escondida em detalhes administrativos, profecias antigas, contivesse um roteiro que aponta para uma data completamente diferente? Essa é a proposta. Hoje a gente vai seguir essa trilha de pistas que sugere que o verdadeiro Natal pode, na verdade, acontecer em setembro. Exato. A proposta aqui é uma espécie de investigação teológica, sabe? A gente vai usar os livros de Crônicas, Lucas e João como se fossem peças de um quebra-cabeça. Gosto da ideia. E a tese central das fontes que recebemos é fascinante. A chave para a data do nascimento de Cristo não estaria, assim, nos pastores e na manjedoura. Onde a gente sempre procura. Isso, mas no antigo cronograma de trabalho dos sacerdotes do templo e no simbolismo das grandes festas judaicas. É uma conexão que, nossa, atravessa séculos de história bíblica. E o ponto de partida dessa investigação, o que é curioso, é uma estrutura lá do Antigo Testamento, o tabernáculo. Aquela tenda móvel que era a morada de Deus no deserto. Isso. O material que a gente está vendo faz uma distinção muito forte entre o que era o tabernáculo e o que veio a ser o templo, né? Uma distinção crucial para todo o argumento. A ideia é que o tabernáculo era por natureza móvel. Ele simbolizava um Deus que não tinha endereço fixo. Certo. Um Deus que caminhava no meio do seu povo, acompanhando as tribos por onde quer que fossem. Era uma presença divina nômade, sempre próxima e acessível. Gosto muito dessa imagem. Um Deus que acampa junto com as pessoas. Mas aí vem o rei Davi, e depois Salomão, e constroem o templo. Uma estrutura fixa, de pedra, permanente. O que muda com isso, segundo essa interpretação? Bom, aí muda tudo. A fonte usa uma analogia que eu achei ótima. Com o templo, Deus ganha um CEP. Um CEP, boa. De repente, a presença divina, que era móvel e relacional, passa a ter um endereço fixo. Um prédio com horário de funcionamento, sabe? Entendi. E essa interpretação argumenta que isso, de certa forma, engessou a relação. Quebrou um pouco aquela ideia daquele Deus que se move entre as pessoas. É como se Deus deixasse de ser um companheiro de viagem para se tornar uma instituição. É isso, uma sede com um CNPJ. Exato. Mas ok, essa ideia teológica é muito poderosa. Só que me parece que a gente precisa de uma ponte mais concreta para ligar esse conceito lá do Antigo Testamento com o nascimento de Jesus. Como essa análise faz essa conexão? A ponte é uma única palavra. Uma palavrinha no Evangelho de João, no texto original em grego. Ah, no original. Isso. Porque em português, a nossa tradução padrão diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". É bonito, mas o original é muito mais específico. E qual é a palavra? A palavra grega usada é skenosen, que vem de skene, que significa tenda ou tabernáculo. Peraí. Então a tradução literal seria algo como: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós? Exatamente isso. Ele armou sua tenda entre nós. A tese é que essa escolha de palavra não é acidental, de jeito nenhum. É uma declaração teológica profunda. Uau! Com a chegada de Jesus, Deus estaria simbolicamente recuperando a mobilidade, voltando ao modelo original do tabernáculo. A presença divina volta a caminhar entre as pessoas, sem um prédio fixo. Massa, que incrível! Então quer dizer que a pista já estava escondida na escolha da palavra o tempo todo. A própria Bíblia estaria dizendo: ele não apenas morou, ele acampou entre nós, já apontando para a festa dos tabernáculos. Essa é a leitura. A conexão simbólica é forte, sem dúvida. Mas para a gente cravar uma data em setembro, a gente precisa de mais do que simbolismo, a gente precisa de matemática. E é aí que entra esse cronograma dos sacerdotes, né? E aí que entra a investigação, fica quase forense. A base de todo o cálculo está num capítulo um tanto obscuro do livro de 1 Crônicas, o capítulo 24. Certo. Na época do rei Davi, o número de sacerdotes da tribo de Levi era enorme. E para organizar o serviço no templo, Davi teve uma ideia administrativa genial. Ele dividiu todos os sacerdotes em 24 turnos, ou turmas. Uma escala de trabalho, basicamente, para garantir que o templo estivesse sempre operando.
Exatamente. E a fonte detalha como essa escala funcionava. O calendário judaico da época era organizado em 12 meses. Com 24 turmas, a matemática é simples, né? 2 turmas por mês. Faz sentido. A primeira servia do dia 1º ao dia 15 e a segunda do dia 16 ao dia 30. É uma divisão lógica, sem dúvida. Mas o que me impressiona é pensar que essa escala administrativa, criada séculos antes de Cristo, continuaria sendo seguida com tanto rigor, a ponto de podermos usá-la como um relógio para datar eventos do Novo Testamento. E esse é o pulo do gato do argumento. A premissa é que essa ordem era sagrada e seguida à risca. Ok. Para entender a cronologia, a gente precisa lembrar que o ano religioso judaico começa por volta de março ou abril do nosso calendário. Crônicas 24 lista a ordem em que os turnos foram sorteados para o serviço. E o 8º turno sorteado, que é o que nos interessa, foi o da família de um sacerdote chamado Abias. A ordem de Abias, certo. Essa é a peça-chave. E seguindo a contagem, quando essa turma trabalhava? Bom, se o primeiro turno começa no primeiro mês, ali por março-abril, o 8º turno cairia no 4º mês. E como ele é o 8º, ele pega a segunda quinzena desse mês. O segundo grupo do mês? Isso. Trazendo para o nosso calendário, o 4º mês judaico corresponde a junho, julho. A segunda quinzena, portanto, seria de 15 a 30 de junho. E essa data, 15 a 30 de junho, é a pedra fundamental de todo o cálculo. Ok. Então temos um detalhe burocrático de Crônicas que nos dá uma janela de tempo específica. E Abias. Esse é o nome que vai fazer a ponte com o Novo Testamento, certo? É a conexão que atravessa centenas de anos. É a grande revelação. A gente salta séculos e abre o Evangelho de Lucas, capítulo 1. O texto começa a contar a história do nascimento de João Batista e logo no versículo 5 nos dá informação crucial. O pai de João, um sacerdote chamado Zacarias, pertencia à Ordem de Abias. Pronto, a conexão está feita. Então, se Zacarias era da turma de Abias, ele estaria de serviço no templo exatamente naquela janela de tempo que a gente acabou de calcular. Exato. A segunda quinzena de junho. A segunda quinzena de junho. E o texto fica ainda mais específico. Ele diz que quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias para anunciar que ele seria pai, Zacarias estava exercendo seu sacerdócio segundo a ordem do seu turno. Espera um pouco. A interpretação de que isso significa que o anjo apareceu no primeiro dia do turno, no dia 15 de junho, não é um salto um pouco grande? A fonte dá alguma justificativa para essa precisão toda? Ou isso é uma suposição do cálculo? Essa é uma ótima pergunta. E é o ponto mais, talvez, especulativo do cálculo. A fonte argumenta que a frase exercendo seu sacerdócio sugere o início de um evento importante, o começo do serviço. Mas, para ser justa, o texto não diz no primeiro dia. No entanto, mesmo que o anúncio tenha acontecido no meio ou no fim do turno dele, a concepção de João Batista, que ocorre depois que ele volta para casa... Certo, o que importa é a concepção. Isso. Ela ainda cairia no final de junho ou início de julho. A margem de erro não altera o resultado final dos meses seguintes, sabe? Entendi. A data exata pode variar alguns dias, mas o mês da concepção continua sendo o mesmo. Faz sentido. Então, Zacarias termina seu serviço de 15 dias, volta para casa por volta do dia 30 de junho e logo depois sua esposa Isabel concebe. Isso. O versículo 24 diz claramente: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Então podemos datar a concepção de João Batista com bastante segurança para o início de julho. A primeira peça do nosso cronômetro divino está no lugar. Exato. Ok. Estabelecemos o ponto de partida. Agora, como a gravidez de Isabel nos leva até Jesus? A pista seguinte é explícita e está no versículo 26 do mesmo capítulo, no 6º mês. A pergunta é, 6º mês de quê? O contexto deixa claro, é o 6º mês da gestação de Isabel. Certo. Então, se ela concebeu no início de julho, vamos contar 6 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro. Chegamos no início de janeiro. É isso. Perfeito. A visita do anjo Gabriel a Maria, a Anunciação, teria ocorrido quando Isabel estava entrando no 6º mês de gravidez, ou seja, no final de dezembro ou início de janeiro. Faz sentido.
E o próprio anjo usa isso como um sinal para Maria, para provar que nada é impossível para Deus. Ele diz a ela: Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. É uma confirmação explícita dentro do texto. A matemática se encaixa perfeitamente. A gravidez de uma serve de relógio para outra. Exato. E a partir daí, o cálculo final é o mais simples de todos. Uma gestação humana normal dura 9 meses. Se Maria concebeu no final de dezembro ou início de janeiro, é só contar nos dedos. Vamos lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. O nascimento seria em setembro. Incrível! Em setembro? Então a matemática nos levou para setembro. E isso nos traz de volta ao ponto inicial, a festa dos tabernáculos e aquela palavra, tabernaculou. A coisa toda se fecha. E segundo essa linha de pensamento, não é só uma coincidência de calendário. É um cumprimento profético e simbólico perfeito. O nascimento de Jesus acontecendo exatamente durante a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Sim. Cumpriria o significado profundo de João 1,14. Deus, de fato, armando sua tenda entre nós. A palavra e o evento se alinham de uma forma espetacular. E essa análise não para por aí, né? Ela sugere que isso não é um evento isolado, mas parte de um padrão maior envolvendo as outras grandes festas judaicas. Sim, e essa talvez a parte mais fascinante da interpretação. Ela cria uma simetria teológica impressionante. A tese é que as 3 principais festas de peregrinação de Israel. Certo, as 3 obrigatórias. Isso, as festas que todo homem judeu deveria celebrar em Jerusalém se alinhariam com os 3 maiores atos de Deus no Novo Testamento. Ok, como esse padrão se desenha? Já vimos que o nascimento de Jesus se alinha com os tabernáculos. E as outras? Vamos voltar para João Batista. Se Isabel concebeu no início de julho, ele nasceria 9 meses depois. O que nos leva a... Final de março e início de abril. Exatamente a época da Páscoa. O nascimento de João Batista na Páscoa. E qual o simbolismo disso? É só a data ou tem algo mais? Tem muito mais. A fonte destaca uma tradição judaica belíssima e muito forte. Durante o Seder, o jantar cerimonial da Páscoa, muitas famílias judias até hoje deixam uma cadeira vazia e um copo de vinho separado para o profeta Elias. Ah, eu já vi falar disso. Cuja vinda é aguardada para anunciar a chegada do Messias. Nossa, essa da cadeira vazia para Elias é sensacional. É uma tradição viva e Jesus, nos evangelhos, diz explicitamente que João Batista era o Elias que havia de vir. Exato. A simbologia é de arrepiar. O precursor, esperado na Páscoa, nasce exatamente na Páscoa. É perfeito, né? Então temos Páscoa, marcada pela chegada do precursor João Batista. A segunda grande festa é Pentecostes, que 50 dias depois da Páscoa celebra a colheita. E no Novo Testamento, o que acontece em Pentecostes? A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, a colheita das primeiras almas da igreja. Faz todo sentido. E a terceira festa, no outono, a festa dos tabernáculos, seria marcada pelo quê? Pelo nascimento do próprio Messias, Jesus. Então, nesse quadro teológico, o calendário de festas de Israel não é só um conjunto de feriados. Ele se torna o próprio roteiro da história da redenção. Uau! Cada festa importante marca a chegada de uma figura ou presença divina fundamental. Então, recapitulando a investigação, tudo começa com uma palavra em grego, tabernaculou. Isso nos leva a uma escala de trabalho de sacerdotes do tempo de Davi. Essa escala nos dá a data em que Zacarias serviu no templo, o que por sua vez funciona como um cronômetro para a concepção de Maria. 9 meses depois, chegamos em setembro, bem a tempo da festa dos tabernáculos, o que valida a pista inicial da palavra grega. É um círculo perfeito. É uma análise que conecta os pontos de uma forma muito coesa, muito elegante. É importante notar, e a fonte faz questão de ressaltar isso, que o objetivo dessa interpretação não é proibir a celebração do Natal em 25 de dezembro. Claro, claro. A data que a gente celebra hoje tem suas próprias raízes históricas, provavelmente ligadas a festas pagãs, como a Saturnália ou o Sol Invictus, que a igreja primitiva ressignificou. Com certeza. A ideia não é cancelar o Natal, mas talvez enriquecê-lo com uma camada de significado que a gente não conhecia. O que se celebra é a encarnação,
o evento em si, não o dia exato no calendário. Precisamente. Para os autores dessa análise, a grande lição aqui é a profunda e intrincada interconexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Sim. É a ideia de que um detalhe administrativo, quase burocrático, do reinado de Davi se torna a chave mestra para destravar a cronologia dos evangelhos séculos e séculos depois. É uma demonstração impressionante de continuidade narrativa. Mostra uma unidade na escritura que muitas vezes passa despercebida. É fascinante. E para deixar uma última reflexão, a fonte aponta para uma profecia no livro de Zacarias, capítulo 14. O texto descreve um futuro escatológico, os tempos finais, e diz que, após um grande conflito, as nações que restarem na terra subirão a Jerusalém de ano em ano para adorar o rei e celebrar uma festa específica. Deixa eu adivinhar. A festa dos tabernáculos. Exatamente, a festa dos tabernáculos. Isso levanta uma questão provocadora para quem nos ouve, né? Se essa interpretação do nascimento de Cristo estiver correta e essa festa realmente marca sua primeira vinda, o que a profecia de Zacarias nos diz sobre a importância duradoura e final desta celebração? Boa pergunta. Ela deixaria de ser apenas uma data de nascimento histórica para se tornar, talvez, a grande festa do futuro. O feriado mundial que celebrará a presença definitiva de Deus entre a humanidade. É algo para se pensar.